Olá. A Câmara aprovou medida provisória que libera 5 bilhões e 600 milhões de reais a serem aplicados pelo Ministério da Saúde em ações de combate ao novo coronavírus. No Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com o deputado relator da proposta, Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, esses recursos, mais precisamente 5 bilhões 566 milhões de reais, eles já têm um destino certo, né? A maior parte, 4 bilhões e 900 aproximadamente, vão para o Fundo Nacional de Saúde e 700 milhões para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A minha pergunta é, essa medida provisória que foi aprovada pela Câmara, ela já prevê também como esse montante deva ser aplicado, já dá alguma definição mais precisa, ou vai ficar sob a responsabilidade desses órgãos a definição? Bem, Maricela, primeiro quero cumprimentar você, dizer da responsabilidade, inclusive do Congresso Nacional da Câmara Federal, em trabalhar junto com o governo federal para suprir as necessidades da pandemia. Nós estamos vivendo um momento de maior exceção da história da saúde pública, das últimas décadas aqui no país, e foi necessário uma série de medidas excepcionais, inclusive a decretação do estado de calamidade pública, exatamente para que a gente pudesse, mais rapidamente possível, atender aí as necessidades do país. Essa pandemia, quando nós vimos o que estava acontecendo na China, na Itália, na Espanha, mesmo nos Estados Unidos, que são países muito bem estruturados, nós vimos as dificuldades gravíssimas, as consequências muito grandes. E o Brasil é a 5ª maior população do mundo, então nós precisamos nos preparar para isso também. A gente não sabia exatamente o tamanho da pandemia, mas uma coisa nós tínhamos certeza, que nós precisávamos trabalhar muito rápido para criar novas estruturas, porque tudo aquilo que a gente tinha não servia. Os leitos de UTI que nós já tínhamos não podiam ser utilizados. Os leitos de enfermaria que nós tínhamos não poderiam ser utilizados. Por quê? Porque nós precisamos criar tudo novo, exatamente para que não houvesse uma contaminação cruzada entre os portadores do vírus, do Covid, e os outros que já estavam nos hospitais por outras doenças. Então, foi um trabalho hercúleo do SUS, e entre essas questões importantes, estão esses recursos. Na verdade, os recursos são específicos para combater realmente a pandemia. Uma parte desses recursos, Maristela, ou grande parte deles, já foram, inclusive, utilizados. A medida provisória agora tem a chancela de que isso está autorizado pelo Congresso, mas já havia um entendimento de que as ações precisavam ser feitas de uma forma imediata, emergencial. Tanto é que esse projeto foi apresentado em maio, agora ele está sendo, vamos dizer assim, oficializando os usos dos recursos públicos. E para quem está nos ouvindo também, é muito importante, Maristela, lembrar que nós criamos o conceito de orçamento de guerra desse ano. O que significa isso? Significa o seguinte: nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, que significa que o governo não pode gastar mais do que ele arrecada. Mas esse ano nós tivemos que deixar de lado um pouquinho essa regra para dizer assim, não, esse ano, excepcionalmente, o governo vai poder gastar mais do que arrecada, ou bem mais do que arrecada, exatamente para atender as questões não apenas do SUS, dos hospitais, mas principalmente que por conta do isolamento social, isso criou uma crise econômica e social muito grande, Claro. Que trouxe grande risco para a sociedade. Quando a gente fala no SUS, eu acho que nunca é demais lembrar que a gente está falando do maior sistema de saúde pública do planeta. Nenhum sistema de saúde pública atende 212 milhões de pessoas de forma absolutamente gratuita como atende o SUS. Então, apesar de todos os pesares, de todos os problemas por que passa o SUS, e a gente vê muito isso, não fosse o SUS, a situação do Brasil estaria ainda muito pior em relação a essa pandemia. Eu acho que nunca é demais a gente Sem dúvida. Olha, eu vim do SUS, viu, Maristela? Eu sou médico, eu fui secretário da Saúde durante 8 anos, tenho um orgulho muito grande do SUS. É lógico que o que aparece do SUS é aquilo que não deu certo, a reclamação, mas a grande maioria da população reconhece o SUS como um sistema
que resolve a grande maioria das coisas. Tanto é que as pesquisas do governo federal realizadas nos hospitais públicos mostram que próximo de 80% da população avalia positivamente o SUS. Lógico, temos que melhorar esses 20%, mas 80% diz que o sistema está funcionando. Maior sistema de vacinação do planeta é o SUS. Alta complexidade toda é o SUS. O programa de combate à AIDS, o programa do HIV, é do SUS. A questão, inclusive... Isso tem que ser dito. Exatamente. A questão do atendimento aos portadores do vírus HIV, o sistema de transplante do Brasil é um dos que mais realiza transplantes no mundo. Então, o SUS salva milhares de pessoas todos os dias. E tem uma rede de parcerias com as Santas Casas de Misericórdia, que uma parte desses recursos vai para atender a isso. Porque o que teve que acontecer? Como eu expliquei, nós passamos por uma fase terrível, porque nós precisamos criar os leitos de UTI, Maristela, e não tinha respirador. E os respiradores fabricados no Brasil eram num percentual menor. E uma parte desses componentes vinham do exterior, não tinha mais. Conclusão, nós vivemos um apagão de respiradores, que é um equipamento essencial para a criação dos leitos de UTI, porque o problema maior do Covid é o problema respiratório. Tem outros problemas renais, etc., mas o respiratório é o que coloca em risco de vida, e se o paciente não tiver UTI e precisar UTI, ele morre sem assistência. Então, foi uma corrida muito grande, porque não havia respiradores. Então, no começo, houve algumas capitais que sofreram mais, né? Onde a doença chegou com mais intensidade, muitas vezes o SUS não conseguiu se estruturar, e não foi porque não quis, porque não existia efetivamente equipamentos em números suficientes. Mas o governo federal, num trabalho integrado, eu participei. Aqui em Sorocaba, nós tivemos uma das indústrias, aqui a Flex, que é uma grande multinacional americana, e eles conseguiram fazer um trabalho junto com outras indústrias, com financiamento do governo federal. Foi montada uma indústria, Maristela, que demoraria talvez 3 anos, linhas de produção, nacionalização de componentes, de válvulas, foram feitas em 3 meses, inacreditável. Se a gente contar isso, a pessoa falou, é incrível como vocês conseguiram fazer isso. Deputado, infelizmente o Palavra Aberta é um programa mais curtinho, mas eu acho que a gente não pode deixar de comentar que uma parcela desses recursos está sendo carreada do orçamento da Câmara dos Deputados, foi aprovado ainda em abril, que a Câmara destinaria 150 milhões dos seus recursos, parte de recursos de investimento, de custeio operacional, despesa de pessoal, um enxugamento que foi feito em função da nova forma de trabalhar nesse período, né? Então não tem pagamento de hora extra, tem uma redução de uma série de coisas, e 150 milhões são de orçamento da Câmara dos Deputados, também integram essa parcela. Sem dúvida, Maristela, esse foi mais uma colaboração importante do Parlamento, da Câmara Federal. O nosso presidente Rodrigo Maia tem sido incansável no apoiamento a todas as medidas, né, tanto de cunho social, de repasse de financiamento das empresas para reduzir o desemprego, para apoio às famílias de maior risco no país, ao setor da agricultura, também aquelas pessoas que precisavam receber os R$600, que é muito importante lembrar aqui que foi um apoio do Parlamento. O governo brasileiro tinha uma proposta inicial de R$200, aí o Parlamento disse, não, tem que ser no mínimo 500, e no fim foi 600, quer dizer, o Parlamento atuou de uma forma muito responsável e parceira do governo, mas principalmente parceira da população, parceira do SUS, parceira das pessoas que passaram pelos problemas de risco social no Brasil, e mais essa colaboração que se falou, reduzindo os seus gastos e a sua previsão de investimentos para poder colaborar aí com essa medida, com essa MP 967, colaborando com uma parte dos recursos que vão para o SUS para pagar esses leitos novos, essas UTIs, esses respiradores, vacinas, né? Desculpe, testes, né, que também estão sendo utilizados aí, milhões de testes no Brasil. Então, acho que nós estamos cumprindo bem o nosso papel, o Parlamento brasileiro e o governo brasileiro, sem sombra de dúvida, também está se esforçando para isso. Muitíssimo obrigada, deputado, por sua participação no Palavra Aberta. Eu é que agradeço, meus cumprimentos a todos vocês. Eu conversei com o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, que foi relator na Câmara dos Deputados da medida provisória 967.
que liberou 5 bilhões e 600 milhões de recursos para o Ministério da Saúde utilizar no combate ao novo coronavírus. Essa medida provisória segue agora para o Senado Federal, sendo aprovada lá sem qualquer mudança, vai para a sanção do presidente da República. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.